temas da redação Enseja, divulgado agora para você nesse vídeo, para você realmente se preparar, ter uma noção do que você pode esperar no dia da prova. Então preste atenção, que eu já vou colocar na tela para você a minha lista de 10 temas aqui que eu estou divulgando. Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte. Eu tenho aqui, você está vendo um geral da tela, tá? Nem precisa ficar, ai meu Deus, não estou enxergando, professor. É só para você ver aí que eu fiz uma lista com 10 temas, tá? Você está vendo que aí eu tenho o quê? Frases temáticas, beleza? Agora presta atenção no que eu vou falar para você. As frases temáticas contêm dentro delas duas coisas. O assunto, que é o geral, e o tema propriamente dito, que é o foco temático, tá? Vamos lá então, para você ver certinho isso na primeira frase temática que eu deixei aqui. Ó. A importância da educação inclusiva para uma sociedade mais igualitária. Pô, como assim, professor? Você falou de assunto e tema, que eu tenho duas coisas. Eu vou pintar aqui para vocês da seguinte forma. Ó, então, a importância da educação inclusiva para uma sociedade mais igualitária. Quando eu falo de assunto, eu estou perguntando no geral, tá? O que é que vai ser o geral? Quando eu falo dessa frase, o que vem na sua cabeça? Tá? O geral. A redação vai falar sobre o quê? Educação inclusiva. Essa é a parte geral. Agora, como que você acha o foco temático? Agora eu vou circular para vocês aqui, ó. Bom, a importância da educação inclusiva para uma sociedade mais igualitária. Então você tem que falar sobre essa importância, então você tem que destacar isso, e você tem que trabalhar com essa questão de sociedade mais igualitária, tá? Então não é só falar que a educação inclusiva é importante, que a educação inclusiva é muito legal, etc e tal, mas você tem que usar na sua redação expressões que mostrem essa questão de ser mais igual, tá? Não ter discrepância, ou seja, não ter diferença entre uma educação de regular, digamos assim, de uma pessoa que, por exemplo, que é autista, né, do espectro autista, de uma pessoa que é deficiente auditiva. Então, eu preciso ficar muito ligado em relação a isso. Então, assunto é diferente de foco temático. Então, vamos treinar isso na segunda frase. Ó, desafios e oportunidades da tecnologia na área digital. Opa, a redação está falando do quê? A redação está falando de tecnologia, tá? Na era digital, beleza. Mas está falando sobre o que exatamente? Qual é o foco disso? O foco é falar dos desafios e essa oportunidade. Então eu preciso trazer no meu texto por que é tão difícil, quais são as barreiras por avanço da tecnologia, ou quais são os desafios enfrentados, por exemplo, por empresas, por pessoas da sociedade, né? Aí, professor, mas eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar no geral? Eu vou falar que esse desafio é de uma empresa, esse desafio é da sociedade, esses desafios são de pessoas mais velhas que não têm facilidade com a tecnologia? Não sei. Você vai ter que prestar atenção nesse caso, aqui no caso desse tema que tem um pouquinho mais de amplitude, você vai prestar atenção nos seus textos motivadores, tá? Porque eles é que vão ajudar a dar o norte para você. Então, nem sempre a frase temática consegue mostrar tudo para você. Às vezes, você vai precisar ficar de olho nos textos motivadores. Show? Agora eu vou pegar um outro aqui, vou pegar um pouquinho mais aleatório aqui. Vou pegar o número 4. Ó, presta atenção então no tema 4. A luta contra a desigualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Opa, a redação está falando do quê? Está falando de desigualdade de gênero, tá? Mas qual é o foco dessa desigualdade de gênero? É falar sobre essa desigualdade em relação a homens, mulheres, e aí provavelmente os textos de apoio vão falar sobre desigualdade salarial, por exemplo, né? Isso acontece em vários setores. Tá? Ah, mas acontece, por exemplo, só no futebol. Posso falar só de futebol? Não. Ele está falando do empoderamento das mulheres no geral. Você pode trabalhar, por exemplo, com essa questão da diferença de salário, por exemplo, que tem os jogadores de futebol e as jogadoras. Mas não só ficar nesse âmbito de futebol. É legal falar de outras situações também, de cargos, de empresa. Tá? Mulheres que às vezes estão em diretorias, mas não ganham como os homens que estão na diretoria e por aí vai. Bom, eu agora vou fazer uma leitura total aqui dos outros temas que eu estou colocando para o Enseja 2023. Vou voltar em número 3. Ó, preservação ambiental, a responsabilidade de todos pela sustentabilidade do planeta. Outro, número 5, saúde mental, a importância do cuidado e da conscientização na sociedade atual. 6, a diversidade cultural brasileira e a construção da identidade nacional. 7, o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea, desafios e oportunidades. 8,
os impactos da migração e os desafios da integração social. Então, professor, mas vai falar lá de fora? Não vai falar de problemas de fora, mas vai falar os impactos da migração e o desafio da integração social. Eu tenho aqui na minha cidade várias pessoas, vários haitianos, né, por exemplo, que chegaram aqui e têm uma dificuldade gigantesca com a língua, tem dificuldade gigantesca em encontrar um emprego, por exemplo, né? E até na igreja que eu frequento tem um movimento bem legal ali de acolhimento, né? Fazendo uma busca por empregos para eles, ou quando possível, encaixando para trabalhar na própria igreja mesmo. Então, é uma questão que a gente pode trabalhar. 9. O papel da juventude na construção de um futuro mais promissor para o país. 10. A valorização da cultura afro-brasileira na construção da identidade nacional e o combate ao racismo. Bom, professor, mas vão ser só esses temas que podem cair? É claro que não. Isso aqui são algumas apostas e não significa que eu precise acertar. Se eu acertar, amém. Se não acertar, tudo bem. Mas como que você faz para se preparar para o Enseja? Primeiro, não vão aparecer temas que vão contra o governo. E não importa quem é que esteja no poder do governo. Não vai ter nunca uma prova que vai contra questões governamentais, porque é uma prova organizada pelo próprio governo. Beleza? Outras coisas, temas que envolvem fora do país, isso não vai acontecer, tá? Discussões de guerras, etc., que acontecem lá fora, isso não vai aparecer na redação. Então pense sempre em problemas que acontecem na sociedade, tá? E outras situações que norteiam a vida do jovem e do adulto, tá? Afinal de contas, o Enseja é voltado para a educação de jovens e adultos. Fechou? Maravilha? Estamos juntos? É isso, ó. Não se esqueça de ir para o meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!